Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Hoje a gente acabou atrasando um pouquinho, afinal de contas, a gente estava de olho na divulgação daquele relatório de acompanhamento de safra lá dos Estados Unidos. É muito importante saber como foi o ritmo de plantio na última semana, na semana anterior, e pelos números que vieram, pouco se avançou, ou seja, o milho está quase concretizada aí de que não vai conseguir cumprir a área inicialmente planejada, e a soja também corre esse risco. Quem vai contar mais detalhes para a gente, trazer mais informações, enfim, analisar o mercado no dia de hoje é o Aedson Pereira, lá da Informa Economics FNP, o Aedson, que já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Milho com 67% plantado contra 96% do ano passado e soja com 39% plantado contra 86% do ano passado. Está muito atrasada essa safra lá nos Estados Unidos, hein, Aedson? Demais. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade. É sempre um prazer estar conversando com o pessoal do Notícias Agrícolas. Então, com relação à condição de plantio, realmente é assustadora. Necessariamente, o efeito climático, o excesso de umidade, essa diversidade climática nos Estados Unidos continua sendo aí o principal fator de atraso, né, para a implantação das lavouras nos Estados Unidos. Já afetou severamente o milho, né, de forma significativa. Tão verdade é que avançou apenas 9 pontos percentuais aí, avançou muito abaixo do que se esperava. O pessoal acreditava muito que com o clima um pouco ameno em algumas regiões aí do Corn Belt poderia chegar a mais de 70% e realmente não alcançou. E o período melhor, né, a data crucial de plantio do milho vai até o dia 5 de junho, né, para você ter garantias aí não só de rendimento, mas também com relação ao seguro agrícola. Ou seja, é uma situação bem complicada para o produtor que se vê aí na necessidade de repente, recorrer à soja, né? Pois é, então, as contas que você faz, Edson, o milho não vai conseguir cumprir o que se estimava inicialmente, certo? Certo. Ficou muito difícil, né? Como a gente destacou anteriormente aí, com menos de 70% da área estimada plantada, que seria os 37,5 milhões de hectares que o RG projetou no dia 10 de maio ali, no relatório deles, né? Seriam aproximadamente 25 milhões de hectares plantados, né? Plantar em menos de uma semana 10 milhões de hectares é um salto muito significativo, ou seja, você não terá condições de semear uma área tão grande nos próximos dias aí nos Estados Unidos, justamente porque o clima também não está ajudando. E fora que você já planta para além da janela ideal de cultivo, você já começa a acarretar perdas no potencial produtivo frente à janela ideal de plantio se perder, né? Então, é muito arriscado o produtor, mesmo com esse preço que a gente tem observado em Chicago, aí acima dos $4 por bushel, ser um fator, de repente, de estímulo, o rendimento, de repente, não compense esse risco que o produtor pode, de repente, adotar para investir no milho. Era essa justamente a pergunta que eu ia fazer para você. Você acha que o produtor não vai arriscar mais em função dos preços atuais do milho, então? Sim. O custo de produção... Ele já está arriscando, na verdade, né, Edson? Exatamente. O custo de produção do milho subiu muito em relação ao ano passado, né? A rentabilidade do produtor norte-americano nas últimas 2 safras aí vem sob forte pressão baixista, ela vem recuando, o produtor vem perdendo margem ano após ano. Isso tem muito a ver com essa guerra comercial que começou lá em 2018 e parece estar longe de ter uma resolução. Então o produtor norte-americano vem reclamando muito da situação que ele está enfrentando, e mesmo que o preço suba aí, de repente, para uns $4,5, o custo de você implantar e de você ter uma perda significativa, o preço elevado não compensará de forma tão incisiva esses gastos, entendeu? Então, já fica difícil acreditar que a área proposta pelo SGA de 37 milhões de hectares será totalmente, né, implantada nos Estados Unidos. Pelas suas contas, deve sobrar o que aí, Edson? Sem plantar, sem milho? Olha, se você fazer uma conta de padeiro aí,
né, provavelmente deve cair aí uns 2 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões de hectares abaixo do número que a gente está apontando. Cairia então para uns 35 milhões de hectares aí, forçando muito, né, adotando aí uma postura mais arriscada do produtor, de repente, apostar em plantar e acreditar que numa condição climática não tão ruim, né, para você cultivar essa lavoura, fazer o manejo, né, e um preço aí talvez próximo dos R$ 4,50 para minimizar esse impacto de perda de produtividade. Mas mesmo assim é bem abaixo, são quase 2 milhões de hectares, 2,5 milhões de hectares abaixo daquilo que o EG estava apontando para plantar inicialmente, entendeu? E isso se o clima ajudar, porque se o clima não ajudar e continuar no mesmo ritmo que a gente viu nas últimas 3 semanas aí, vai sobrar muito mais área. Sim, sim, bem observado, Alexandre. A questão é que, por exemplo, quando você planta para além da janela ideal, você tem uma causa extremamente forte quanto à perda de produtividade. Para você ter uma ideia, já se fala em produção aí, um corte na produção em função dessas adversidades climáticas e a falta de tempo para implantar essa lavoura, que a produção norte-americana deve cair aí uns 40 até 50 milhões de toneladas abaixo do que a gente projetou agora em maio. Ou seja, é muita coisa, é muito milho, que, né, é um corte significativo na casa dos 12% até 15% na produção inicial, entendeu? E isso em virtude não só do calendário apertado para o plantio dessa lavoura, como também, né, relacionado à queda de produtividade por você semear essa lavoura fora de época. Muito bem. Então tá, que seja então que sobra aí esses 2,5 milhões ou pouco mais que isso aí, sem o milho ou sem atingir a expectativa do milho. Qual a possibilidade dessa área migrar para a soja, na sua opinião, Edson? Então, acreditamos que a soja, de repente, pode ganhar área, mas mesmo assim, acreditar em um salto significativo do plantio, com essa migração, também está sob risco, né? Por mais que o calendário da soja vá, digamos assim, até o dia 23, 25 de junho, você tem um calendário mais apertado, um pouco, quer dizer, mais favorável. A questão que pesa é que essa primeira quinzena de junho, né, as previsões meteorológicas ainda apontam uma condição de adversidade climática, manutenção do nível de chuva elevado, inundações em áreas, né? Todos os fatores que prejudicaram a implantação de milho também devem ainda, até ali, ao final da primeira semana de junho, afetar o desenvolvimento, até o salto do plantio da soja. Então, fica também difícil acreditar que a área de soja nos Estados Unidos deverá crescer na proporção significativa aí apontada pela USDA. Talvez aí os 34 milhões de hectares proposto pelo órgão no mês de maio não chegue a tudo isso. Talvez ele realmente cresça, mas não nessa proporção. Chega aí talvez a uns, em vez de chegar nos 34, 35, chegue nos 33 milhões e meio de hectares, talvez. Porque a questão que pesa com relação à soja, além da questão da diversidade climática, Alexandre, é o preço, né? O produtor no ano passado, ele teve um preço muito ruim, né? Ele não teve um preço tão bom. Por mais que o governo tenha gerado, o governo Trump falou, nós iremos entrar ofertando uma quantidade financeira para ajudar os produtores que foram prejudicados, ainda assim não é um estímulo significativo, né? Então, muitos devem recorrer, sim, de forma significativa, ter uma adesão gigantesca do seguro agrícola esse ano, porque o risco de você também não plantar uma área significativa de soja nos Estados Unidos por causa do clima adverso, ela é muito provável, entendeu? Então, mesmo que você tenha uma janela um pouco melhor para a soja, as condições de preço, a guerra comercial, a falta de garantias para que o produtor faça esse investimento no campo, justamente por causa desse pleito entre China e Estados Unidos, dificulta ainda mais o otimismo do produtor a arriscar, que já perdeu no milho, e arriscar entrar na soja. E se esse problema não se resolver no curto prazo da guerra comercial, entendeu? Uhum. Então vamos imaginar, existe ainda um estoque grande de soja na mão dos produtores americanos, mas existe um risco de que aquela oferta adicional que poderia acontecer, que não ocorra. Isso dá suporte para novas altas de preços, Edson? Sim, isso sem sombra de dúvida, né? A soja hoje, necessariamente essa lateralidade observada nos preços de Chicago nessa segunda-feira, foram fundamentados pela essa espera do relatório. O relatório confirma que o plantio está muito atrasado, é muito provável que amanhã
ou até hoje no pregão noturno, Chicago já venha num ritmo muito mais eufórico de precificação, né? Os fundos mais agitados, com um comportamento de alta muito mais consistente do que a lateralidade observada nesse dia. Então, sim, não só pelo comportamento de que hoje as quedas foram muito motivadas por um movimento técnico, né? Tem um fundamento devido. Então, amanhã, com esse cenário de Chicago, balizado pelo relatório de acompanhamento safra do RD, apontando que realmente o cenário climático nos Estados Unidos persiste complicado, é muito provável que Chicago amanhã venha com uma forte valorização aí na cotação da commodity, né? Em contrapartida, a gente tem no mercado interno a alta em Chicago sendo registrada nos preços, mas o dólar que está caindo, né, Edson? Pois é, verdade, bem observado. Hoje, né, um dos drivers que potencializou alguns movimentos de ajuste negativo nos preços domésticos da soja foi justamente o comportamento cambial. O dólar, que estava ali namorando e trabalhando acima dos $4 por bushel, chegou hoje a mim, R$4, né? Desculpa, trabalhou nos 3,88 hoje, ou seja, devolveu boa parte dos ganhos que estavam ali acumulados acima dos 4, né? E isso aí muito em função da perspectiva da articulação do governo quanto à aprovação das reformas ali que estão sendo reivindicadas, né? Reforma da Previdência e por aí vai. E o mercado está vendo que isso aí deverá ser um pouco mais aceito nas próximas semanas, né, sob muito pleito entre as partes, né, mas isso trouxe um certo alívio. O mercado diminuiu um pouco aquela precificação tensa com relação ao andamento do Brasil, né, e isso fez com que o dólar hoje voltasse a trabalhar bem distante da casa dos R$4. Isso acabou afetando negativamente na formação dos preços domésticos. Chicago lateralizada com modesta baixa, prêmios um pouco, meio, sem fôlego para dar sinais de valorizações mais intensas, e o dólar sendo o principal vilão aí, derrubando, né, a níveis bem abaixo dos R$4. Então isso foi a receita para que os preços internos hoje cedessem bastante, mas sem compradores atuantes e sem vendedores também. O mercado preferiu ficar ausente e deixar Chicago, dólar, né, ditar ali mais ou menos. Mas negócios hoje foram muito pontuais no mercado interno brasileiro. Isso necessariamente com o tom de espera aí por parte de ambas as pontas. Uhum. Negócios pontuais, portanto, no mercado brasileiro, até a confirmação, né, a definição do que pode acontecer com Chicago, e agora o relatório mostrando que realmente tem aí um risco muito grande para o plantio da safra dos Estados Unidos, que pode repercutir positivamente nos preços, portanto, na próxima sessão lá em Chicago. Preço subindo em Chicago, dá um fôlegozinho. No entanto, hoje o dólar acabou tomando aí um pouquinho do ganho que vinha sendo registrado. O prêmio, como o Edson colocou, ficou ali nos mesmos patamares, acima dos 100 pontinhos. Com perspectiva de aumento, você acha, Edson? Olha, está difícil ainda porque a gente tem observado muito a situação na China. Acredito que ele vai continuar nesses patamares aí de 90 até $100 por cento de bushel, né? 100 centos de bushel mais ou menos, talvez chegando ali no 105, no 110. O que pesa, Alexandre, contra a formação de prêmios ainda mais fortes, né? É que nós temos hoje uma China um pouco enfraquecida nas compras de soja, porque a margem operacional deles ainda está em fase de recuperação, né? Sabe-se também que a cadeia suinícola, que é a principal demanda, a principal cadeia que demanda farelo de soja na China, passa por um momento muito delicado quanto à sua produção. Isso tem afetado gigantescamente a dinâmica de importação do país. Então, precisa muito ter cautela, né? E aqui, de repente, se amanhã tiver algum cenário de firmeza, o produtor tem que estar ciente de que oportunidades de negócios devem acontecer e tem que aproveitar, né? Não pode perder, não. A China, com esse pleito com os Estados Unidos, lógico, abre uma oportunidade gigantesca e ela vai comprar muita soja do Brasil. Só que nós temos hoje também, não só o Brasil como fornecedor, né? A Argentina também vem com uma produção muito boa, diferente do ano passado, né, que o Brasil teve uma oferta abundante aqui dentro e a Argentina ficou fora do mercado porque ela teve uma quebra gigantesca, né? E só que nesse ano, diferente do ano passado, a Argentina vem com uma oferta muito elevada de soja. Lógico, além de dano, as comercializações lá também
um fato que tem travado um pouquinho as operações, mas mesmo assim, talvez os prêmios não cheguem a patamares tão elevados, porque hoje você tem Brasil e Argentina como fornecedores de soja aí. A China também tem feito algumas compras de farelo, né, para atender o seu mercado interno de proteína animal, não só para a cadeia de aves e suíno, né, mas como para a cadeia de bovino, porque ela tem alguma coisa lá dentro também. Então, ela tem recorrido aí, à medida do possível, nesse blend aí, comprar soja da Argentina, comprar soja do Brasil e também comprar algumas ofertas de farelo de soja do Paraguai, do próprio Argentina, para, de repente, atender a sua carência de produção interna de proteína animal, entendeu? Mas, é aquela coisa, de olho no dólar, porque dependendo das questões relacionadas aos fatores econômicos aqui dentro, política econômica, isso aí ele pode vir a ser aí um fator de limitações altas mais significativas no mercado interno brasileiro. Muito bem. Meu caro Edson, obrigado mais uma vez pela sua participação e seus esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu caro. A gente agradece também. Grande abraço. Abraço para você. Tá aí a Edson Pereira, da Informa Economics FNP, conversando aqui com a gente, trazendo as informações aí do mercado de soja. Deixa eu passar para vocês os números de acompanhamento de safra lá nos Estados Unidos. O milho fechando, portanto, com 67%, segundo o relatório do USDA. A semana passada era 58%, portanto, uma evolução de apenas 9 pontos percentuais. No ano passado, 96% da área já tinha sido concluída e a média dos últimos 5 anos, 96% também. Expectativa do mercado estava entre 68% e 73%, ficou abaixo, portanto, da expectativa. A soja, 39% de área plantada até agora, 29% na semana passada, ou seja, uma evolução aí de 10 pontos percentuais, 86% no ano passado e 79% a média dos últimos 5 anos. A expectativa do mercado ficava entre 39 e 44, portanto, os 39 registrados pelo USDA acabou ficando aí dentro da expectativa, mas na parte inferior aí dos números esperados. Vamos aos preços, vamos ver como se encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Lembrando que todas essas informações sobre o acompanhamento de safra lá nos Estados Unidos, a gente já disponibilizou para vocês aqui no Notícias Agrícolas. O julho, fechando aí com uma alta pequena de 1 ponto mais 25 a 8,79, como a Edson explicou, o mercado esperando pelos números do relatório. Agosto, 8 dólares e 85 centos por bushel, também com alta de 1,25. Setembro, 8,93, 1,25 de elevação. Novembro, 9 dólares e 6 centos por bushel, 1,5 de alta. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. O milho fechou no vermelho. Julho, 4 dólares e 24 centos por bushel, 2,75 de queda. Setembro, 4,33, perdeu 2,25. Dezembro, 4 dólares e 41, perdeu 2 pontos. E o março de 2020, 4 dólares e 50 centos por bushel, uma perda de 0,75. E para finalizar, o trigo. Trigo subiu forte, olha aí, o julho 5,19, 16 pontos mais 75 de alta. Setembro 5,26, 16,25 de alta. Dezembro 5 dólares e 38 centos por bushel, uma alta de 15 pontos e meio. E o vencimento março de 2020, 5 dólares e 51 centos por bushel, uma alta de 15 pontos. São os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.